Olá, bem-vindos à nossa live de hoje. Entrando 5 minutinhos aqui de retardo. Estava com um probleminha aqui na conexão da internet. Então, muito boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje. E hoje o nosso tema é fantasias sexuais, o poder da imaginação. E aí, vamos aquecer o tema de hoje. O que são fantasias sexuais? Você tem fantasias? Como é que você se sente quando percebe que está com fantasias? Você consegue compartilhar com seu parceiro, com sua parceira? Ou você sente medo delas? Né? Sente vergonha de ter fantasias? Então, nós vamos refletir sobre isso hoje. E o meu convite para vocês aqui, enquanto outras pessoas entram, é o seguinte: pegue uma folha de papel, um lápis ou uma caneta e escrevam nela para vocês uma fantasia sexual. Não importa que fantasia, não importa do que se trata, deixa sua mente devagar e escrevam para mim não, para vocês, uma fantasia sexual. Assim, a primeira fantasia sexual que passar pela sua mente aí. Vamos escrevendo. Então, já escreveram sua fantasia? Vocês se deram conta? Oi! Olá! Como é que vai? Tudo bom? Tudo bom? A internet queria dar uma falhada. Queria, eu entrei 7 horas e daí não queria entrar e eu chamei meu assistente para assuntos, esses assuntos. Falei para o meu marido, por favor, me ajuda. Aí desliguei, desligamos, voltamos, aí entrei com 5 minutos de atraso. Mas muito Sim. bem-vinda, Mônica. E nós estamos já aquecendo para a nossa live. Eu Ótimo. pedi para o pessoal, para quem está aqui, e para você também. De repente você não precisa pegar lápis e papel, você coloca aqui. Mas as pessoas vamos colocar uma fantasia sexual no papel, porque aí depois nós vamos trabalhar com elas. E aí, a questão é o seguinte: existe tanto tabu sobre fantasia sexual, mas na verdade, né, Mônica, elas são tão naturais, tão da natureza humana, tão normais, mas tanto quanto existem tabus sobre elas, né? Verdade. E Não é? Celisa, uma coisa importante que eu falo bastante para as pessoas, e as pessoas começam a se libertar um pouquinho, a repensar os tabus, é quando eu falo assim: você, quando era adolescente, não imaginava o seu primeiro beijo? Você não imaginava a sua primeira vez? Como seria o seu casamento? Quando a gente já é criança, a gente já começa a fantasiar. Exato. Começa aí que tá, de repente essa fantasia vai melhorando, né? Mas a gente tem que lembrar que desde criança a gente já fantasia. E aí fiquei pensando até também nas crianças bem pequenininhas, não sei, 5, 6 anos por aí, que de repente vem uma menina ou um menino
e eles se dizem, o namorado, é o namoradinho e tal. Então, quer dizer, isso tá tão, é tão comum, mas por que será que as pessoas têm tanto tabu, não é mesmo? Verdade. E é uma energia tão forte, as fantasias são uma energia tão forte, brotam de dentro da gente. E se os casais tivessem liberdade para compartilhar essas fantasias com os parceiros, seria uma fonte assim de estímulo e de prazer, não é mesmo? Muito. Mas não é isso que a gente vê, né? Não. E aí, Mônica, fala para nós que tipos de fantasias que existem, né? Porque a gente fala o que é fantasia e que tipos de fantasia você já escutou, já ouviu as pessoas compartilharem com você? Sim, eu vejo muito que a fantasia, ela tem muito a ver com o meio onde a pessoa está inserida. O meio, o momento que ela vive. Então, assim, pessoas muito sonhadoras, elas imaginam caminhando na praia, de mãos dadas. Pessoas que têm necessidade de mais agitação na vida. Eu vejo, assim, relatos que elas querem ser pegas com mais força, ser possuídas por um homem ou por uma mulher com mais vigor, energia, né? mais vigor, com mais vigor e tudo. Então, ficou claro para mim, nesse tempo todo de trabalho, que a fantasia fala muito do estado da pessoa naquele momento, do meio onde ela vive e também da criação dela, da forma de educação, da cultura. É algo complexo, Celisa, muito complexo, mas ao mesmo tempo é revelador. Exato, porque tem a ver com a própria pessoa, né? Sim. Tem a ver com todo esse contexto social, de educação, e aí a pessoa se revela. E é tão importante, e é um tema, até queria compartilhar com vocês, é um tema que sempre me encantou, eu sempre fui apaixonada por fantasias. E eu faço uma pesquisa assim, informal desde 2005. Eu acho que eu devia ter, sim, sabe, Mônica, eu vou confessar, eu acho que eu mesma devia ter uns tabus quanto a fantasias. E aí, olha que interessante, aí eu fui pesquisar nos outros, de repente até para validar as minhas. Faz todo sentido, em geral o pesquisador pesquisa aquilo também para a própria vida, né? Então, Mônica, desde 2005 eu faço uma pesquisa informal, por onde eu passo, seja em congressos de psicologia, seja em alguns órgãos públicos aqui de Goiás, onde eu já falei, e grupos de mulheres, e grupos de terceira idade. Moral da história, eu fui procurar para ver o que se fala sobre fantasia. E o resultado disso, que está parte dele está no meu livro, foi uma infinidade de fantasias. Como você falou, existem fantasias românticas na praia, ao luar, numa praia da Tailândia, numa cachoeira, na natureza. Mas existem fantasias também muito fortes. E esse é o benefício da fantasia, porque faz a pessoa embarcar num clima de soltura, de entrega, né? Aquela coisa gostosa assim que uma fantasia permite, né, Mônica? É muito forte mesmo. E Celisa, eu lembro que o curso que eu fiz com você, você pediu para eu escrever sobre a minha fantasia, e lembro que na minha sala, na minha turma, mulheres tinham mais facilidade, tinham mais riqueza nos detalhes das suas fantasias, e algumas mulheres escreveram apenas 2 linhas. Então também aquilo me chamou a atenção, você comentou sobre isso,
E é interessante que as mulheres, homens que estão aqui nos assistindo, quando eles escreverem as suas fantasias, até depois eles olharem, avaliarem, falarem, nossa, eu consegui escrever no detalhe, quantas linhas, Isso. entender. Eu achei muito interessante e eu faço essas avaliações, né, de uma forma, claro, muito informal, mas eu vejo, às vezes, a dificuldade de externalizar aquilo É, que eu imagino. é. Imagina de falar, né? A dificuldade de eu falar aquilo que eu imagino. Quer dizer, se é difícil, né, Mônica, a pessoa falar para si mesma, É. assumir para si mesma que tem fantasias, imagine falar, por exemplo, publicamente, e eu me lembro Isso. naquele curso que eu peço que as pessoas não se identifiquem, não É. há necessidade. E depois a pessoa lê lá na frente, lê a fantasia que outro escreveu, é outra coisa, porque não sou eu, Nossa. né? Mas, mesmo assim, existe um frisson, né? Aquela coisa assim que as pessoas falam, nossa. Mas sabe o que eu acho super legal tanto na pesquisa que eu fiz, porque foi reveladora para mim também, e eu me Sim. percebi tal qual qualquer outro ser humano, Olha. é que isso desmistifica, né, Mônica? Sim, totalmente. Não é? Porque existe muita culpa, existe muita vergonha, existe todo um tabu aí em torno da fantasia. Mas Eu vamos falar vejo um muito, pouquinho? Celisa, eu vejo muito assim, depois que eu fiz o curso com você e eu apliquei a primeira vez essa técnica num grupo de mulheres, a principal preocupação das mulheres era eu fantasio com outras pessoas que não o parceiro, a parceira que está comigo, e aquilo poderia ser uma traição. Esse sentimento de culpa, elas carregam, então elas têm Uhum. dificuldade de externalizar. E aí, quando você liberta aquela mente dizendo, não, você está só, aquilo é uma história que você está criando, alimentando, né, a sua Exato. criatividade, aí parece que a pessoa vai, mergulha, né? E tem todos os benefícios fisiológicos, né, desse mergulho. Exato. E aí a pessoa se solta, a pessoa Isso. se vê na situação. É. E um dos maiores benefícios que eu percebo na fantasia, tanto trabalhando com meus clientes também, as minhas próprias fantasias, é essa liberdade de embarcar num outro contexto. Não é? Isso. Porque, queiramos ou não, a sexualidade, mesmo no século XXI, ela continua sendo tabu. Né? É. Então, essa questão de traição, como você falou, é só uma história que a gente está criando. É. Né? E a É. pessoa se vê numa situação diferente, numa situação intensa, numa situação inovadora. E aí, na prática, a pessoa pode inovar, não é isso? Eu Não. até falo assim, ó, você pode, com o seu parceiro ou sua parceira de anos, dentro da sua fantasia, trocar o parceiro, mas mantendo o mesmo parceiro. Então você pode Exato. brincar de médico, enfermeira, policial e ladrão, fazer várias coisas divertidas, trocando os parceiros na mente, mas sem Isso. trocar na vida real. Então, É. pode ser divertido também, né? A fantasia também pode ser divertida. E sendo divertida, atiça, né? É. Atiça o apetite, atiça o próprio apetite e o apetite do outro também, não é É, mesmo? Então, eu percebo isso, que a gente precisa desmistificar isso. E aí eu me lembrei também, Mônica, quer dizer, eu inovei fazendo essa pesquisa lá no grupo de São Paulo, porque eu também participei de um workshop com um terapeuta francês em Goiânia, já isso tem há muitos anos atrás, em que ele trabalhou sobre fantasias sexuais, um dia inteirinho somente sobre fantasias. E esse nossa. autor, ele chama Janger, Sérgio Janger.
Então, ele diz o seguinte, que é preciso desculpabilizar. É. Em outras palavras, tirar a neura dessa questão de que fantasia é pecado, de que fantasia é sujo, de que fantasia é traição, porque exatamente os casais podem se ver noutra situação, podem, podem estimular propriamente, né? E com isso se soltar. É um danado de um afrodisíaco, não é? Essa é a palavra. Não Essa é a é? palavra, isso É um mesmo. afrodisíaco, porque nos ajuda a embarcar assim, na fantasia. E ajuda a gente a embarcar também na criatividade, nas coisas novas e diferentes que a sexualidade pode nos permitir. Agora, Mônica, eu queria te falar de umas pesquisas que eu acho que é importante falar aqui também, porque com isso... Mas ninguém... Você viu, Mônica? Ninguém colocou ainda a sua fantasia. Não, que dá medo, medo. Dá medo. Mas aí depois vocês podem mandar para mim no direct ou para a Mônica, né, Mônica? Pode. Eu adoro receber. Não é? Mas então, eu queria falar sobre algumas pesquisas que falam o seguinte, pesquisas da neurociências que falam que para o nosso cérebro não existe diferença entre o orgasmo obtido na relação sexual convencional e o orgasmo obtido na masturbação. Eis aí um grande benefício da fantasia. E isso são pesquisas bem recentes. Já que eu entrei para o ramo da pesquisa, quero falar uma outra pesquisa. Algumas pesquisas recentes também, não sei se vocês sabem disso, meninos e meninas, elas comprovam que é possível a mulher chegar ao orgasmo somente com estímulo nos mamilos. E essa descoberta, Mônica, foi feita a partir de imagens de ressonância magnética que foram feitas com mulheres que se masturbavam enquanto os seus cérebros eram monitorados. E quando elas foram orientadas para se tocar somente nos mamilos, essa atividade cerebral mostrou que esse estímulo, quer dizer, o toque nos mamilos, ele ativava também a parte do cérebro que é conectada à estimulação genital, que é o córtex sensorial genital. E aí, então, assim, tudo isso para dizer, gente, até pesquisa sobre isso existe. É tão natural, que os cientistas, os neurocientistas estão interessados em incrementar, em ajudar a mulher a se soltar, os parceiros se soltarem. Então, não há necessidade de ter vergonha, né, Mônica? Não, eu até gostaria de comentar algumas coisinhas, uns pontos que são importantíssimos. A fantasia sexual, ela contribui, ela tem uma função extremamente importante no sistema biológico. Então, a Celisa comentou aqui toda a questão mais emocional, criativa. Agora a gente vai falar psicológica, agora falando no sistema biológico. Quando eu estimulo o maior órgão sexual do ser humano, que é o cérebro. Eu vou fazer o quê? Eu vou mandar mais sangue para a minha região genital. E mais sangue na região genital, eu vou facilitar o quê? A produção da lubrificação. A lubrificação, para ela acontecer, eu preciso ter sangue na região genital. Então, estimula a mente, manda sangue. Se aqui está seco de imagens, de pensamentos gostosos, bons, agradáveis, tá seco aqui, tá seco no genital também, tá seco na pele, ao toque. O seco né, uma metáfora, mas isso é importante. Mas às vezes é seco mesmo. É seco, é. Literalmente seco.
Verdade. Lembrem, poucas mulheres conhecem, entendem que a lubrificação vem da quantidade de sangue no genital. Então, eu preciso estimular o maior órgão sexual. Outra coisa, para eu sentir prazer no toque, no seio, eu preciso ter consciência corporal. E como eu desenvolvo isso no Exato. meu sistema biológico? É passando creme, fechando os olhos, dizendo, cérebro, eu estou me tocando. Olha, aqui, ó, toque, vai, toque. Eu preciso que essa máquina entenda que eu sinto prazer ao me tocar. Isso aqui é uma Exato. máquina. Então, meu É, emocional e meu biológico precisam trabalhar juntos. exato. Porque, caso contrário, a gente fica desconectado, né, Mônica? E, Desconectados, isso mesmo. e muitas mulheres, a partir de um determinado momento, ou mesmo as mais jovens, você falou em secura, né, vaginal? As mulheres não têm lubrificação, exatamente porque não tem essa preliminar e elas mesmas não se permitem entrar no clima. Então, É, aquelas relações mecânicas, é. rápidas, e aí não dá tempo nem para o cérebro se Não, não dá. conectar e a Não. conexão com o corpo. É, E e aí a verdade. coisa desanda, né, Mônica? Desanda. E lembrem uma coisa importantíssima, duas coisas que eu quero deixar claro para vocês, que é assim, uma vez que o cérebro registrou que aquela relação sexual foi desagradável, não foi boa, machucou, foi assim torta, na próxima ele vai lembrar você. Ei, no meu É, pensamento automático, ei, lembra que não foi boa da outra vez? E é. aí a tendência de não deixar desenrolar todo o processo, de descer o sangue, produzir lubrificação, tudo isso, a Uhum, chance de não acontecer é grande. Outra coisa, Celisa, mandando um oi sim. para o pessoal aqui, tudo, ó, mãe sem frescura, Ju, um beijo, Ju. Uma coisa importantíssima que, ai, Mônica, eu escuto muito, Celisa, que é, eu não tenho fantasia, a minha mente é sem criatividade. Já Celisa, o escutei que isso demais, muito, demais. muito. Sabe que eu sempre falo para as pessoas, eu indico, eu tenho um site que ele é super tranquilo, leve, eu indico contos eróticos. A pessoa precisa ter criatividade, ler o conto, mergulhar na história, Tá. fecha o Se olho e imaginar, sente. né? Se imaginar naquela situação, imaginar. Ah, outra tarefinha de casa, Mônica, olha que ideia que eu tive. É Boa, também a pessoa compor um sonho erótico. Não é boa, legal? boa, Então, a gostei. pessoa se imaginar numa situação e fazer essa composição. Compor um É, sonho erótico que tenha começo, meio, que tenha uma sequência. Porque é, ao escrever, ou pelo menos gravar, a pessoa pode gravar para si, né? Porque se não quiser escrever, de repente dá trabalho, então a pessoa pode se a pessoa aqui, a Bruna, minha fantasia é transar na chuva. Ótimo, olha, Bruna. você vê. Embarque nisso, embarque. Não é? E Porque, não é difícil de realizar, não é difícil de realizar. exatamente. Quem Mas tem é um sítio, quem tem uma fazenda, ou de repente uma varanda em verdade. casa, não é mesmo, Mônica? Mas, Celisa, Pode uma coisa que embarcar. eu aprendi com o tempo, que assim, a fantasia, as pessoas acham que são sempre coisas inalcançáveis. São sonhos são coisas que não dá para alcançar, não Não fugiu a dá para palavra. alcançar. Mas a Bruna, colocando essa fantasia dela aqui, me lembrou isso. Muitas vezes a minha fantasia é algo que eu consigo alcançar. Fazer sexo na Exato. chuva, né? Então, assim, é Uhum. algo que não está tão longe da minha realidade. Então, não ache que Exato. fantasiar... Gente, fantasiar estimula a minha criatividade no ambiente de trabalho, faz eu também ficar feliz no meu dia a dia, porque eu estou aqui imaginando, sorrindo, alimentando o meu processo criativo. Isso eu aprendi com Exato, exato. a minha mestra aqui em cima, aqui, ó. Então é isso, gente. Então tem que liberar, transar na chuva, no banheiro, na banheira. Outra É, coisa, gente, muitos casais, Mônica, tem aquele ritual que só fazem as coisas que tem que comer,
quando vão transar, já tem aquele ritual do começo, meio, fim, e de repente fica sem criatividade. Por que não variar os locais da casa, né? Não é? A parceira está lá fazendo uma comidinha, ele chega por trás, dá uma acariciada. Então, assim, são coisas tão simples, né? Que se os dois tiverem conexão, eles podem soltar. Eu sou encantada com essas possibilidades. E a primeira coisa que a gente deve fazer é assumir que tem, né? Muitas clientes, Mônica, eu pergunto, quando estão com dificuldade de se soltar, a relação está, vamos dizer, morna, eu pergunto, você tem fantasia? Não, de modo algum, nunca tive. Elas ficam, às vezes, até, como é que eu falo, indignadas com a pergunta, não é? Eu vejo. Te ocorre isso? Te ocorre também, isso? Também, nos seus cursos? Então a pessoa Sim. fica indignada. Como é que a minha terapeuta ou a minha educadora sexual pergunta isso? E é tão simples, não é mesmo? E eu acho que é nisso que as pessoas erram, né, Mônica? As pessoas mais erram porque não conseguem liberar a mente. A mente está tão fechadinha, não é? Não, tá tão... É isso, e assim, aí tu acaba vendo que não consigo fantasiar. Eu preciso controlar tudo. Controlo tanto que nem orgasmo eu consigo sentir, porque eu quero tudo controlar. Né? Então, acontece, eu vejo bastante isso também. E aí é o tipo da situação que não dá para controlar. Quanto mais os parceiros se soltarem, aí pode acontecer. E as pessoas ficam sempre lá no fim, né, Mônica? Lá no resultado. E deixam de curtir as etapas, né? Do toque, do chamego, aquela pimentinha aqui, né? Aquela conversinha no pé do ouvido, aquele chamego. Então, eu percebo que a vida sexual tem tantas possibilidades para as pessoas explorarem, mas as pessoas, a danada da educação repressora, botou uma marca, né? Não é, Mônica? Um carimbo. Isso. E eu vejo, Celisa, eu vejo assim, quando eu vou fazer as palestras, os eventos com o título, alguma coisa assim, desejo sexual, como sair da rotina, alguma coisa assim, chove mulheres. Por quê? Porque todas buscam sair da rotina. E quando eu apresento uma das ferramentas para sair da rotina, como as fantasias sexuais, elas ficam, nossa, mas assim, tão simples. Tão simples, mas as pessoas esquecem que quando eram crianças, fantasiavam, eram adolescentes, fantasiavam, e de repente alguma coisa aconteceu que elas pararam. Há uma queda. E é tão interessante que, assim, os dois, né, os parceiros vão deixando. E aí, quando um dos dois, aí isso acho que não é só a mulher, o homem também, quando um dos dois resolve apimentar a relação, a coisa deslancha. Então, tenham coragem. Eu acho que as mulheres... Você já parou para pensar, Mônica? Por que será? Uma boa questão para a gente colocar aqui. Se vocês quiserem compartilhar, responder, seria ótimo. O que será que passa pela cabeça das mulheres quando elas têm uma fantasia, mas elas relutam, elas evitam falar para o parceiro? O que você acha? Do seu ponto de vista, Mônica, o que você acha que acontece? Eu vejo muito que é o medo do que eles vão pensar. Isso aí para mim tá muito claro, muito claro. Exato. É a mesma coisa das roupas que elas vão usar. Lingerie, por exemplo, eu falo, compre uma lingerie com uma cor, um laranjado, um amarelo. Vermelho. Não, mas o que ele vai pensar? O medo do que a outra pessoa vai pensar, ela é um sabotador muito potente. Eu vejo isso, é muito claro. Isso para mim tá claro.
Algumas clientes falam para mim assim, mas o que ele vai pensar de mim? Ele vai pensar que eu sou promíscua? Ele vai pensar que eu sou devassa? Ou ele vai pensar... E, na verdade, infelizmente, alguns homens realmente têm esse questionamento, né? Esse É, tabu também. Onde é que você aprendeu isso? Onde é que você sim, leu? E aí a mulher se poda. Então, quer dizer, vira um casal sabotador. Um total. sabota a sexualidade do outro, porque ao invés de pegar fogo e reacender a chama de uma É, paixão, um é, sabota o outro. E aí sim. eles ficam ali envolvidos na própria sabotagem. Isso é É. terrível, não é, Mônica? Terrível, e eu queria até contar um caso interessante que às vezes é importante até que talvez alguém possa se identificar e a gente às vezes não sabe, por exemplo, dos meus cursos sobre fantasia sexual, uma senhora falou para mim, eu tenho uma fábrica de lingeries e olha só as lingeries, ela me mostrou uma mais linda que a outra, ousada, cores lindas, Mônica, lindas, olha, eu fiquei apaixonada, comprei várias até. E aí ela Aham. falou, acredita, sou casada há 23 anos e nunca usei nenhuma. E a minha fantasia Olha, sexual é usar a minha própria lingerie, o meu próprio produto. O olha que marido não deixa. interessante. O marido Ah, o não marido que não permite. deixa. O marido não Ah, permite. mas Então, ela tem devia mais ousar, isso. viu? Se Ah, ela eu estiver também. aqui, ela devia ousar. Porque a questão é o seguinte, veja, o desejo dela. Eu quero chamar a atenção até para uma coisa assim, papo de psicóloga, tá, gente? Veja, o desejo dela é tão forte, mas tão forte, que ela resolve, que ela dá um jeito de trabalhar, quer dizer, ela Isso. trabalha com o produto que ela Isso. precisa, que ela necessita. Então, o Forte. inconsciente dela manda essa mensagem, oi, trabalhe nisso. E com Nossa. certeza, né, é importante isso, né, Mônica? E com É. certeza ela deve sonhar, imaginar, idealizar o Muito. dia que ela possa fazer isso. Isso, não Olha, é? não é? E ela falava, eu me imagino correndo na rua, andando na praia só com a minha lingerie. E é exatamente isso. Eu acho que, e tanto que ela sonhava, acho que ela foi trabalhar com o próprio produto, é verdade. Foi trabalhar com o próprio desejo. É isso aí. Mas você veja, ela não consegue dar o próximo passo, Isso, é aí que eu queria entendeu? chegar. Quer Uhum. dizer, ela, vamos dizer, está tudo bem esse processo, processo psicológico dela. Ela identifica o que ela precisa, ela trabalha naquilo, mas aquele degrau do o pulo da gata, vamos chamar assim, É, o pulo assim, aí ela não não. consegue dar. É uma pena, porque se ela conseguisse, eu imagino que ela, quando ela conseguir, não vamos botar o si, não, quando ela conseguir, ela vai se sentir poderosa, porque ela Nossa. teve todo esse processo e agora a finalização. É. Uau, eu sou capaz. Isso, Né? não, é muito Não é? forte. E aí muitas pessoas têm que cuidar para não ser reféns, né, desse processo todo. Então é importante. Olha, tem um homem aqui que entrou agora, Fabiano, boa Fabiana. noite. A gente está falando sobre Bem-vindo, fantasias, bem-vindo. Né? E isso aí, Mônica, é desculpabilizar, é isso. tirar a culpa. Não há culpa. Porque, gente, se sexo, sexualidade, fantasia não fosse bom, não faria parte da natureza humana. É, Então não faz sentido, não é mesmo? E é verdade. interessante, Mônica, eu com a minha idade, você com a sua falando disso, você é bem mais jovem que eu, mas as pessoas muito mais jovens às vezes têm tabus. Não é uma questão de idade, né? Que as Não, pessoas mais idosas têm menos fantasia. Não, gente, ao contrário. é, A é, gente tem muita fantasia. é isso que eu ia perguntar agora, Celisa. Existe uma data
no nosso calendário da vida para a gente parar de fantasiar? Existe isso? Não existe, Mônica. Boa. E quem disser que parou de fantasiar, pode saber que não é só a fantasia que parou. É o Boa. elan vital, é o elan vital, é a energia, a vitalidade que está em baixa. Eu queria contar uma fantasia minha. Topa escutar, Mônica? Vai, mestra, fale, conte. Não sei se eu contei lá no curso, mas quem está aqui vai ouvir. Eu era bem jovem, por menos de 20, por aí, entre 18 e 20, e aqui na minha cidade, eu tenho um tio, né? Tenho um tio que tinha um sítio muito grande, muito bonito aqui em Goiânia, que até virou, se transformou numa área importante, muito badalada, de jardins, condomínios horizontais. E dentro desse local, dessas terras, tinha um bosque que a gente chamava de matinha, lá no matinho, na matinha. E aí, o que acontece? Era um local totalmente frondoso, árvores imensas, imensas, e ali e era o único lugar, o único acesso para chegar na fazenda, lá no sítio. Então, era um caminho sinuoso, frondoso, lá cheio de árvores muito, de tronco muito roliço e tal. E aí as jovens e nós éramos meninas, as sobrinhas, que nós íamos passar fim de semana lá, o sábado e tal. E era comum outros jovens, casais, irem para esse matinho para dar uma escapulida da cidade. Sim. E era um tempo que não existia motel, tudo mais. Motel é uma invenção mais tardia, né? Eu sei que eu também tinha fantasia de ir para esse matinho. Então, é tão interessante, porque vira e mexe, chegava alguém lá, chegava alguém no sítio e falava para o dono da fazenda, para o dono do sítio, que era meu tio. Surpreendemos lá um casal e botamos para correr e tal. E as jovens da minha idade, eu e minhas primas, a gente ficava rindo assim. A gente também se imaginava lá no matinho, entendeu? Então, gente, com isso eu estou contando que é normal, é natural. Ai, e eu achei sim. legal você perguntar, Mônica, se tem uma data Isso. no ciclo da vida para acabar. Não tem, Mônica. A pessoa que é saudável, eu falo por experiência própria, Mônica, a pessoa que é saudável, a pessoa que tem desejo e mantém esse desejo ao longo da vida, além de ser muito saudável, a pessoa tem energia, tem vitalidade, pode reacender a chama não só da sexualidade, que para mim, Mônica, sexualidade está inserido no modo como a pessoa lida com a vida. Então, é verdade. Resposta: não existe data. Aliás, tem um livro de uma psicóloga que eu já não gosto do tema, então nem abri. É assim, mulher tem prazo de validade. Não tem prazo de validade. E é um livro de uma psicóloga. Eu ganhei uma vez, nunca abri. Não tem prazo de validade, gente. Não tem. Ainda bem. Ainda bem! Olha, Celisa, vamos salvar essa live, porque é o que eu mais escuto, tristemente, mulheres que, por exemplo, ficaram viúvas, divorciadas, elas dizem que perdem o direito de fantasiar. E não tem nada a ver. Nada a não ver. tem nada a ver. Nada a ver.
eu acho que é a sabotagem, a autossabotagem que as mulheres se fazem e elas não insistem em assumir o próprio desejo, É, né? Então a é mulher verdade. fica assim, passou de hora. Mas eu tenho visto em Goiânia algo diferente. Casais de mais idade, digamos, antigos namorados, sabe? Um dos dois separa, ou divorcia, ou fica viúvo, e aí aquele casal se reencontra. Então Ah, eu tenho visto outras demonstrações da mulher a mulher assumindo o seu desejo. Não sei se sim. nas suas andanças aí pelo Brasil você vê isso também. Sim, não, eu tenho percebido também que as pessoas começaram a se permitir. Isso está Exato, reavaliando esses conceitos de que casamento é uma vez na vida e nunca mais. Essas reavaliações são importantes para a saúde mental, emocional, né? Nós precisamos desse combustível também. Quem que não quer ser abraçado exato, com carinho, né? Ser afagado, ter exato. tudo isso aí, poder desejar, né? Porque o ser É, desejante, ele tem vitalidade, né? Nós precisamos ser seres desejantes, né? Isso aí eu acho extremamente importante. E, Celisa, uma coisa que eu falo muito para as pessoas, isso se confirma cada vez mais, está nas nossas mãos. Quem tem filho pequeno, ensinar os seus filhos, independente se é menina ou menino, a que eles sejam pessoas desejantes e não só desejáveis para outros, né? Ah, tem que ter corpo bonito, ser gostoso. Não, eu tenho que saber desejar, porque com isso eu também vou saber fantasiar. Também eu vou ter exato, essa energia vibrando dentro de mim, né? é, exato. E eu vejo que as pessoas mais erram nisso, né? É. Achar que, por exemplo, sexualidade é só para mais jovem e que o É. idoso não tem sexualidade. Imagina. Tudo isso é alguma historinha negativa que você ouviu aí e que tem que É. desconstruir, não é mesmo, Mônica? Tem que Verdade, é verdade. desconstruir. E aí, É eu verdade. queria falar também sobre, continuando nesse tema, sobre alguns aspectos negativos das fantasias. Ah, Quer boa. dizer, aspectos positivos tem muitos, muitos, né? Assumir o seu próprio desejo, ter coragem de confidenciar com o outro. Gente, como você falou, Mônica, às vezes a fantasia é tão simples e você É. pode incrementar aquela relação, né? Mas tem aspectos negativos também. E aí, por exemplo, se a pessoa não tem certo, claro para si, que pode fantasiar, que é normal, natural, não é pecado, nada disso, a fantasia pode ser fonte de angústia, sabia? Ah, é verdade. A pessoa pode ficar angustiada com fantasia. E a questão é o seguinte: a fantasia está na mente, está no coração, está no corpo inteiro. Mas não necessariamente você precisa realizar aquela fantasia com aquela pessoa, como você falou, não É, é? Então não isso. precisa ter culpa, né? Porque, caso contrário, é um instrumento bom, é algo muito bom, a fantasia, que vira um instrumento destrutivo, porque a pessoa vai É, ficar angustiada. é, Então, isso. o motivo dessa live é desconstruir tabus, né, Mônica? Isso mesmo. Eu acho que é super importante, Celisa. Eu recebi muita mensagem de mulheres que não poderiam estar presentes nesse exato momento que a gente está fazendo a live. E queria dizer, até né, comentar, que a gente deixa ela salva e depois, se tudo der certo, a gente vai subir ela para o YouTube. Então, quem estiver Com assistindo, certeza. a gente vai acessar, eu vou enviar link. É muito importante que esse material, muitas pessoas têm dúvidas, as pessoas me procuram muito com esse tema, fantasias sexuais, principalmente pelo medo, Celisa, da traição e pela falta de fantasias.
eu não exato. consigo Pela fantasiar. falta São de essas duas coisas. liberdade, né? Isso. Pela falta de liberdade. E É. a tendência é que aquelas pessoas que não fantasiam, ou a pessoa que fantasia, a mulher ou o homem que fantasiam, mas que não tem coragem de compartilhar com o parceiro, a Sim, tendência é que esse casal vai ter menos satisfação sexual, é né? verdade. É Porque se verdade. você aciona, gente, criatividade é tudo na vida. E não é só Nossa. para sexo que você tem que ter criatividade. É. Criatividade é tudo. Para a gente fazer essa live aqui, a gente tem É, que criar, a gente tem que ter verdade. coragem, a gente tem que ousar, não é, Mônica? A gente tem que Muito. ousar falar isso aqui. Então, é destabuizar isso aí. É, vamos fantasiar, gente? Vamos, Quem- eu vi que a minha família inteira entrou nessa live. Eu vi. Miguel Caime, né? A mãe. Miguel, Laura, minha mãe, minha irmã, todo mundo. Falei, "Ah, olha só, tá Exato. vendo? Tá dando ibope, né? Tá dando ibope. Muito bom. Tá. Então, gente, eu busquei umas fantasias para vocês que eu vou só jogar, porque eu estou percebendo que a turma está bem assim, bem comportada, né, Mônica? A Tá. gente tem que dar uma revitalizada. Imaginem um casaco surpresa. Façam uma fantasia com um casaco surpresa. Um casaco que a mulher usa. O que seria? A turma tá, Verdade. a turma tá quieta, né, Mônica? Tá, tá. Mas isso é normal. Se fosse algo presencial, a gente Já poderia tava. animar mais, né? Então, É. vejam, um casaco surpresa, né? As pessoas Não é. já na imaginação já vão trabalhar essa imagem já. Imagina um casaco surpresa. A mulher tá ali, entra no hall do hotel, tá com um casaco longo, tipo midi ou longo mesmo, né? E por dentro, né? E aí fico pensando, que hora que ela vai abrir? Que hora que É. ela pode se colocar? Então, gente, não é que todo mundo tem que ter as mesmas fantasias. É só para que vocês possam se soltar, né? Uma Celisa, outra, sim. uma coisa, antes de avançar, eu queria uma importantíssima. Eu já vi que entraram vários adolescentes aqui que me acompanham, já vi que estão aqui dentro. Quero falar para eles, importantíssimo. Eu sempre falo, estimulem as fantasias e saiam do filme erótico, pornográfico, porque ele tira a capacidade de Da pessoa fantasiar. criar. Exato, Então, exato. use seu cérebro para fantasiar, imaginar você com alguém fazendo isso, fazendo aquilo e te saia do filme erótico, até porque porque o filme pornô te tira essa capacidade, te faz De dependente criar. de criar e tem uma coisa, te faz extremamente dependente e depois, se você for se autoestimular usando o filme pornô, você fica também totalmente dependente da prática. Se vai se Isso. autoestimular, precisa do vídeo. Então, assim, use a criatividade, a fantasia que a Celisa está falando é a melhor ferramenta. Solte-se, É, porque é algo só seu, não é mesmo? Outra coisa que eu pesquisei aqui, vá para a água. Quantas fantasias muitas, que aparecem na água? Na banheira, muitas, no muitas. chuveiro, na praia, no mar, não é? É, Então, gente, não é pecado. Estimulem a sua própria fantasia. é. Sejam vocês mesmas, sejam vocês mesmos. Acreditem que isso é importante, porque, como a Mônica falou muito bem, e a gente tem sempre debatido isso, a sexualidade começa no cérebro. O nosso cérebro é o nosso maior órgão sexual. E aí, conforme você se estimula, isso vai para o corpo.
E aí você faz uma conexão consigo mesma, com o parceiro, com a parceira, e aí você pode revitalizar a sua vida. Em qualquer idade, viu, meninos e meninas? É isso que eu gostei. Boa. Mônica, estamos quase acabando. Acho que a gente tem que despedir. Eu te agradeço a sua presença aqui, a nossa parceria. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. Agradeço a vocês que estão aqui conosco. E vamos repetir quinta-feira que vem, não é mesmo, Mônica? Vamos. Às 19 horas. Isso, né? a gente vai definir o tema, né, Celisa? Um outro tema que tem aparecido bastante. O bom é que o pessoal está interagindo bem, né, com as nossas lives e estão deixando sugestões. E eu quero agradecer a oportunidade. Eu sou muito tua admiradora e a gente aprende bastante. Arrasaram, obrigada. Ó, a Bárbara vai estar na próxima. Ah, muito bom, hein? Vamos finalizar, que eu estou com receio de acabar. Gente, um beijo para vocês. Mônica, um beijão. Até quinta que vem. Curtam a gente, compartilhem. Grande beijo. Até mais, querida. Tchau, tchau. Tchau.